Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de Sociologia para o curso de Administração. Nessa semana, estamos estudando dois conceitos centrais para a Sociologia e as ciências sociais em geral, os conceitos de cultura e socialização. Na aula passada, iniciamos esse percurso estudando o que é cultura, qual a diferença entre cultura e sociedade e quais são os elementos básicos presentes em qualquer cultura. Na aula de hoje, iremos estudar os processos de mudança cultural. Na aula passada, eu explicava para vocês que os elementos básicos da cultura, os elementos estruturadores da cultura, como a linguagem, os símbolos, as crenças e valores, as normas e regras sociais e a cultura material, né? São os elementos básicos da cultura. Dizia que o conteúdo da cultura, geralmente, eles são diferentes, mas esses elementos, embora o conteúdo seja diferente, esses elementos básicos, eles aparecem de forma recorrente em qualquer cultura. Mas, além desses elementos básicos, os cientistas sociais observaram que existem universais da cultura. E o que são universais da cultura? Universais da cultura, todas as sociedades desenvolvem práticas e crenças comuns conhecidas como universais da cultura. O antropólogo George Murdock compilou uma lista de universais da cultura que inclui esportes, cozinha, funerais, remédios, casamentos e restrições sexuais. Porém, o conteúdo desses universais, diferentemente do que a expressão sugere, não é fixo. Ou seja, o conteúdo desses universais da cultura também varia de uma sociedade para outra. Por exemplo, sabemos que todas as sociedades humanas, desde as sociedades mais simples, produziam um tipo de economia, ou seja, um sistema de produção, formas de distribuição dessa produção e hábitos de consumo. Porém, quando estudamos a história, observamos que existem diferentes formas, diferentes modelos de organizar essa cultura. A expressão dos universais da cultura não apenas varia de uma sociedade para outra, como pode mudar drasticamente com o passar do tempo dentro de uma mesma sociedade. A cada geração, todos os anos, a maioria da cultura humana muda e expande mediante a dois processos, o processo de inovação e o processo de difusão. Quando falamos em inovação, estamos nos referindo a um processo de introduzir uma nova ideia ou objeto em uma cultura. Existem duas formas de inovação, a descoberta e a invenção. A descoberta, por exemplo, significa tornar conhecida ou compartilhar a existência de um aspecto da realidade. Por exemplo, a descoberta da molécula de DNA ou a identificação de um novo planeta. No livro Vida em Laboratório, o ilustre cientista social Bruno Latour se propôs a fazer um estudo etnográfico em um laboratório para acompanhar como que o processo de construção da descoberta dos fatos científicos acontece. É interessante observar que nesse estudo, Bruno Latour nos conta como os elementos materiais, os equipamentos do laboratório, as divergências e os debates entre os cientistas sobre os objetos de estudo estudados, os fatores externos e econômicos sobre que tipo de pesquisa irá receber financiamento, são todos elementos envolvidos na descoberta científica.
E aí o Latour nos conta que a descoberta científica, na verdade, ela representa a resolução final de vários processos entrecruzados. A outra forma de inovação que nós temos é a própria invenção. E a invenção significa processos criativos que recombina itens culturais existentes de uma forma que não existia antes. Por exemplo, o arco e flecha, como uma ferramenta, o automóvel, a televisão, são todos exemplos de invenções. Porém, também chamamos de invenções organizações dos seres humanos e instituições, como, por exemplo, o Estado e a democracia ou as outras formas de governo em geral. Então, recapitulando, os processos de mudança social, de mudança cultural, se dão por inovação e difusão. Acabamos de ver a inovação e vamos para a difusão. A difusão se refere ao processo pelo qual um determinado item cultural se difunde de um grupo para o outro ou de uma sociedade para outra. A difusão pode ocorrer por vários meios, entre eles a exploração de novos territórios, novas culturas, a conquista militar, o trabalho missionário, a influência dos meios de comunicação de massa, o turismo e a internet. É importante observar que a evolução das culturas não acontece de forma uniforme, pois ela tende a se adaptar às múltiplas circunstâncias, tais como as características geográficas do território, o tipo de população e o nível de tecnologia. Essa adaptação às diferentes condições provoca diferenças em relação a todos os elementos da cultura, incluindo as normas, as sanções, os valores e a própria linguagem. Logo, a despeito da presença dos universais da cultura, verifica-se notável diversidade entre as culturas. Quando falamos sobre diversidade de culturas, podemos observar alguns aspectos sobre possíveis divisões que caracterizam essa diversidade, tais como os movimentos de subcultura e de contracultura. E o que é uma subcultura? Uma subcultura é um segmento da sociedade que difere do padrão da sociedade maior. De certa forma, uma subcultura pode ser vista como uma cultura que existe dentro de uma cultura maior dominante. A existência de várias subculturas é uma característica das sociedades complexas. Os membros de uma subcultura participam da cultura dominante e, ao mesmo tempo, têm formas distintas e únicas de comportamento. As subculturas podem estar baseadas em idade comum, como grupos de adolescentes ou de idosos, em herança étnica, como os indígenas, na ocupação, no exercício de uma profissão, como os bombeiros, aglutinada em torno de crenças, como os movimentos ativistas. E o que seriam as contraculturas? Quando uma subcultura se opõe de maneira clara e deliberada contra certos aspectos da cultura maior, ela é chamada de contracultura. As contraculturas, em geral, surgem entre os jovens que fizeram até o momento um menor investimento na cultura existente. Na maioria dos casos, um jovem de 20 anos pode se ajustar a novos padrões culturais mais facilmente do que alguém que já viveu 60 anos seguindo os padrões da cultura dominante. Porém, é importante a gente observar
que a aceleração das transformações sociais e a constante necessidade de adaptação às novas tecnologias, como, por exemplo, as atualizações de celulares, de computadores, a crescente rotatividade dos postos de trabalho e mesmo o desaparecimento de algumas profissões, assim como o surgimento de novas, toda essa dinâmica tem demandado a necessidade de rápidas adaptações de todos os indivíduos adultos de uma sociedade. Tudo isso tem produzido resistências e contracultura por parte de grupos de idade mais avançada que buscam resistir à aceleração da cultura dominante. Com relação às atitudes, né, que as pessoas desenvolvem diante da diversidade cultural, temos dois comportamentos frequentes que são expressos através de conceitos significativos para esse tema: o etnocentrismo e o relativismo cultural. E o que significa etnocentrismo? Pode ser tentador para nós avaliar as práticas de outras culturas baseados na nossa própria perspectiva. O sociólogo William Sumner cunhou o termo etnocentrismo para se referir à tendência de assumir que a nossa própria cultura e a forma de vida que vivemos representam a norma ou são superiores a todas as outras. Uma pessoa etnocêntrica considera que o seu próprio grupo como o centro ou o ponto de definição da cultura propriamente dita e compreende todas as outras culturas como desvios do que seria normal. O que significa, então, relativismo cultural? E de que forma o relativismo cultural se diferencia do etnocentrismo? Enquanto o relativismo avalia as culturas estrangeiras, tendo a cultura familiar do observador como padrão de comportamento correto, o relativismo cultural vê o comportamento das pessoas da perspectiva da cultura dessas pessoas. Isso coloca a prioridade no entendimento das outras culturas, em vez de rapidamente considerá-las estranhas ou exóticas. Trazendo todo esse conhecimento conceitual apresentado na aula de hoje para a área de administração, nós podemos observar o quanto as inovações tecnológicas e as técnicas e metodologias de gestão que visam melhorar os resultados da empresa, ao mesmo tempo em que elas são fundamentais, elas devem necessariamente vir acompanhadas de estratégias voltadas à manutenção da cultura empresarial, que será indiretamente afetada por essas inovações tecnológicas, tanto pela incorporação de novos símbolos, como eventualmente pela incorporação de uma nova linguagem, de novos valores e normas. Então, recapitulando, na aula de hoje estudamos quais são os processos que induzem a mudança cultural. Eu quero agradecer a participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Até logo!